Bora simbora, turma. Estamos ao vivo. Eu quero tratar com vocês hoje sobre essa temática da Coreia do Sul. Impossível falar sobre a Coreia do Sul sem também citar a Coreia do Norte, trazer uma retrospectiva aqui da Guerra Fria. E o que é que acontece? O presidente da Coreia do Sul simplesmente decidiu do dia para a noite aplicar a lei marcial, fechar o Congresso do país, tornar a imprensa livre agora, colocar a imprensa livre nas mãos do Estado, proibir reuniões em público, atos coletivos, enfim, caos. O Congresso já cassou essa medida, mas eu quero trazer minha opinião, minha análise sobre tudo o que vem acontecendo. Acho que agora o vídeo não vai mais travar, a gente pode seguir. Eu vou deixar isso daqui salvo. Grande abraço já para vocês que estão por aqui ao vivo me acompanhando. E para vocês que vão assistir depois, eu vou colocar também esse vídeo no nosso canal do YouTube. E é isso, a gente segue firme e forte. Lembrando a vocês do nosso grupo de Geopolítica no WhatsApp, o Geopolítica dele. Por lá nós temos conteúdo praticamente todo santo dia. Quem quiser experimentar, quem quiser entrar, é bem baratinho, custo bem baixo, é só entrar no link da bio. Mas bora primeiro se concentrar aqui. Eu quero trazer para vocês uma aulinha para que vocês possam entender o que é que vem acontecendo. Valendo? Bora lá, simbora. Primeiro ponto, eu quero relembrar a vocês que toda a Península Coreana foi uma colônia do Japão. O Japão colonizou a Coreia e os coreanos, inclusive, eles eram obrigados a lutar no contexto da Segunda Guerra Mundial pelo lado de Tóquio. A gente sabe que o Japão, ao lado da Alemanha e da Itália, formaram o eixo Roma, Tóquio e Berlim. O Japão sai da Segunda Guerra, bem resumidamente, derrotado, e uma das consequências da derrota do Japão foi que áreas ocupadas pelo exército do Japão, incluindo a Península da Coreia, conseguiram declarar a sua independência, a sua liberdade. Inclusive o Japão chegou a ser investigado por crimes de guerra cometidos contra os coreanos, as mulheres de conforto, coreanas que eram obrigadas a manter relações sexuais com soldados japoneses. Muita coisa aconteceu de lá para cá. Inclusive existe uma rixa muito forte, considerável ali, não só entre Japão e Coreia, entre os coreanos e japoneses, mas também entre o Japão e a China. Resumidamente, quando acaba a Segunda Guerra Mundial, a Península Coreana ela passa a sofrer com duas zonas de influência, os dois polos que passaram a dominar o mundo na Guerra Fria. De um lado, os Estados Unidos, representando o capitalismo, e do outro, a União Soviética, representando ali o comunismo, com destaque também para a chegada da China. Em 1949, a China, através da Revolução Chinesa, passou a ser governada por um partido político que está no poder até hoje, o PCCH, o Partido Comunista da China. E o que é que acontece? A parte norte da Coreia tinha um grupo político muito influenciado pela China comunista e pela União Soviética, enquanto a parte sul da Península Coreana passou a ser influenciada consideravelmente por Estados Unidos, Inglaterra e companhia. Essa polarização da Guerra Fria se transformou numa polarização dentro da Coreia. Imaginem vocês um só povo, uma só língua e essa população dividida por interesses estrangeiros diversos. A Coreia mergulhou numa proxy war, numa guerra por procuração, que acabou com a divisão da península em dois países. A Coreia do Norte ligada à China, ligada à União Soviética, e a Coreia do Sul ligada ali aos Estados Unidos, à Inglaterra e companhia. Essa divisão entre as Coreias, ela existe até hoje. A gente diz que essa divisão entre as Coreias é fruto da Guerra Fria, é fruto do pós-Segunda Guerra. Imagine, a Coreia era colônia japonesa, deixa de ser uma colônia do Japão, se liberta, mas se divide por interesses estrangeiros. E é uma ferida não cicatrizada, porque a Guerra Fria, em tese, ela acabou, a União Soviética ela foi extinta, mas a divisão entre as Coreias continua. A Coreia do Norte é considerada uma ditadura, encontra-se na terceira geração da mesma família. Kim Il-sung foi o fundador, depois veio seu filho Kim Jong-il, e o atual ditador, presidente da Coreia do Norte, é o Kim Jong-un. Coreia do Norte ganhou os noticiários por agora, por fornecer munições para a Rússia. Falei sobre isso aqui no ano passado, desde o ano passado. Coreia do Norte tem muita munição, tem muito estoque, ela vive naquele estado de guerra.
fornecendo para a Rússia, e agora ganhou o noticiário ainda mais porque mandou de 10 a 15 mil soldados da Coreia do Norte, enfim, são todos coreanos, para lutarem pela Rússia na guerra contra a Ucrânia. Em troca, a Rússia vai levar alguns benefícios lá para o governo da Coreia do Norte, que vive um grande isolamento. A Coreia do Norte tem um programa nuclear bem questionável, enfim, é considerado um dos países mais fechados do mundo, mas isso é isso daí acaba sendo um outro contexto. Agora, o que acontece? A Coreia do Sul virou uma referência de democracia do ponto de vista no âmbito também econômico capitalista. A Coreia do Sul, na Guerra Fria, se transformou num grande tigre asiático, Coreia do Sul, Hong Kong, Singapura e Coreia do Sul receberam muito dinheiro durante a Guerra Fria através do Plano Colombo II. O Plano Colombo foi tipo um plano Marshall. Lembram vocês que os americanos no pós-guerra lançaram um grande plano para a reconstrução da Europa, o Plano Marshall, para evitar a expansão do comunismo soviético na Europa Ocidental, enquanto o leste europeu estava bem ligado, o leste europeu estava muito, mas muito ligado ali à União Soviética? Pois é. Depois do Plano Marshall, os americanos lançaram esse Plano Colombo. A ideia era criar uma espécie de cordão sanitário para evitar a contaminação do comunismo pelo continente asiático. Você tinha a China comunista, liderada por Mao Tse-tung, você tinha a União Soviética, representada pela Rússia, a grande República Soviética, também comunista, e aí os americanos, os ingleses e o próprio Japão. O Japão foi reconstruído pelos Estados Unidos no pós-guerra, também através do Plano Colombo, decidiram se juntar e vamos criar uma rede de alianças aqui na Ásia. Evitar a contaminação, a expansão pelo comunismo, por isso que eles usaram esse termo aí de cordão sanitário. Escolheram Hong Kong, Singapura, Coreia do Sul e Taiwan. E desses 4 tigres, chamados de tigres asiáticos, por quê? Porque cresceram rapidamente, se transformaram em grandes plataformas de exportação, começaram produzindo, a Coreia do Sul começou produzindo roupa, sapato, óculos, bolsa, e depois a Coreia do Sul cresceu tanto, deixou o militarismo de lado, com a garantia dos Estados Unidos de que o Norte não iria atacá-la, a fronteira desmilitarizada, entre aspas, o paralelo 38, a Coreia do Sul tinha a garantia dos Estados Unidos de uma segurança institucional, segurança de fronteira em relação aos inimigos externos e tudo mais, e se transformou numa grande potência tecnológica, tendo como grande símbolo a Samsung. Coreia do Sul também se tornou um símbolo do que a gente chama de soft power. Soft power. Quem aqui nunca assistiu uma série coreana? Uma série coreana pela Netflix e companhia, o K-pop, o sucesso do K-pop, jogadores sul-coreanos, atletas, artistas fazendo sucesso mundo afora, aquele jogador do Tottenham, né, que tem feito aí um sucesso, o Son, né, e enfim, a Coreia do Sul tornou-se uma potência também do ponto de vista cultural e é uma democracia. Na Coreia do Norte a população não pode escolher o presidente. O presidente é o Kim Jong-un e pronto. Ele já tem aí a sucessão, possivelmente a sua filha, é o que dizem, ou a sua irmã, enfim. E você tem um país fechado. A Coreia do Sul não, a população ela pode ir para as urnas, pode votar. E em 2022, a população da Coreia do Sul escolheu o Yoon-suk. Ele foi eleito por uma margem apertada, ele não chegou a ter, só para vocês terem uma noção, mais de 2% de diferença em relação ao segundo colocado. Ele foi eleito presidente, foi apertado, ele é jovem, não é da classe política, ele é promotor, tem muitos inimigos porque ele mandou prender muita gente, investigou escândalos de corrupção e tudo mais. Com essa plataforma anticorrupção, ele conseguiu ali se eleger presidente. Só que ele era um presidente que não tinha maioria no Congresso. O Congresso é hostil ao presidente, ele queria apoiar aí, aprovar algumas reformas e tudo mais, não conseguia. E a esposa dele, recentemente, se envolveu no escândalo de corrupção. Pois é, escândalos envolvendo a primeira-dama, ou polêmicas envolvendo a primeira-dama, isso não é só made in Brasil. Isso acontece também em outros países. A esposa dele
recebeu de presente de um pastor americano uma bolsa da Dior. Uma bolsa aí de 3 mil dólares. Se a gente converter no câmbio de hoje, dá aí quase 20 mil. O câmbio disparando, né? O pessoal tem brincado aí, o câmbio Lula, o pessoal do mercado, mas o dólar tem pressionado de fato bastante. E uma bolsa caríssima. E não ficou muito claro porque ela ganhou essa bolsa ou porque lá a legislação da Coreia do Sul não proíbe. Funcionário público e assessores e familiares podem ganhar presentes, mas tem um limite, o teto é de 700 dólares, 750 dólares. E essa bolsa ultrapassava, e porque ela recebeu, tentou esconder e tudo mais, isso aí veio desgastando a imagem dele. Ele está com a popularidade lá de 20%. Agora deve ter caído para 15%, para 10% depois do que ele fez. Coreia do Sul tem um problema muito sério. O custo de vida é muito alto. Muito alto, principalmente a parte da habitação. As pessoas morando em cubículos. Desigualdade por lá existe. Existe, a galera tenta plantar que a Coreia do Sul não tem pobreza, que é um país que tem igualdade, isso é conversa. Tem desigualdade por lá, tem criminalidade também. O líder do Congresso, que foi segundo lugar na eleição, levou uma facada no pescoço. O cara estava no meio da rua, foi esfaqueado. Em plena Coreia do Sul, um político foi esfaqueado no pescoço. Só para vocês entenderem que muitas coisas que acontecem por aqui também acontecem por lá. Só que por lá você tem uma sociedade muito mais ordeira do ponto de vista de disciplina, a ideia do trabalho, a ideia da cultura, do estudo, o acesso à educação de qualidade por lá é muito mais forte. Mas, enfim, o cara vinha aí envolto em polêmicas e tudo mais, a população jovem sem saber com que ia trabalhar, o acesso à universidade, todas aquelas dúvidas, e aí ele disse, eu vou declarar lei marcial. Mas por quê? Perguntaram a ele, por que declarar a lei marcial? Tu vai fechar o Congresso, tu vai proibir a imprensa livre, tu vai instaurar uma ditadura, um estado de exceção. Isso não acontecia há décadas na Coreia do Sul. Logo a Coreia do Sul, um exemplo de democracia, o contraponto ao norte, ele disse exatamente, eu quero salvar o meu país do norte. O comunismo do norte quer tomar a Coreia do Sul. Ele diz que os políticos da oposição são ligados à Coreia do Norte, são ligados à China. São comunistas infiltrados que querem derrubá-lo. E que por isso ele quis salvar a Coreia do Sul impondo a lei marcial. Estão querendo saquear a liberdade, a felicidade do nosso povo. Eu quero proteger a ordem constitucional livre. Isso foi dito por ele. O Congresso disse, tá maluco, cara? Cassou. O Congresso simplesmente cassou essa lei marcial e abriram uma moção pedindo um processo de impeachment. Querem fazer um impeachment, querem derrubá-lo. Não sei se ele vai terminar preso, não sei se ele vai sair por impeachment, se ele vai renunciar. Ele não tem apoio. Ele não tem qualquer apoio político. Ele esperava, com a lei marcial, talvez, que o Exército pudesse apoiá-lo. Ele até tem apoio de parte do Exército, mas o que me parece, no primeiro momento, é que o Exército disse, eu não vou embarcar nessa aventura de lei marcial, então não vai dar. Não vai ter a menor condição e acabou que ele encontra-se bem isolado. Foi eleito em 2022 por uma margem apertada, não tinha maioria do Congresso, tem crise interna no país, popularidade dele baixa, a solução. Eu vou tentar impor uma lei marcial e vou tomar o poder para salvar o país do comunismo, né? E pegou muito mal. O grande aliado da Coreia do Sul é a Casa Branca. A Casa Branca diz que não foi informada por essa movimentação dele. Pegou mal demais. Quem deve estar dando gargalhada é a China. Porque a China sustenta que esse modelo democrático que a gente conhece, das eleições livres e tudo mais, encontra-se fracassado. A Rússia deve estar dando gargalhada. A Coreia do Norte ainda mais. Existe uma briga grande na fronteira. Recentemente a Coreia do Norte mandou balões com bosta, cocô, lixo para a Coreia do Sul, provocando, melando tudo. A Coreia do Sul ligou o som na fronteira tocando K-pop, que é proibido na Coreia do Norte. Tem gente que é presa tentando ouvir ou assistir. E é uma fronteira bem... As duas Coreias estão em guerra, tecnicamente. Nunca foi assinado um tratado de paz. Houve um cessar-fogo nos anos 50, Coreia do Norte e Coreia do Sul. A ONU colocou a fronteira do Paralelo 38 com a promessa que as duas Coreias seriam reunificadas. Não tem perspectiva de reunificação.
Não tem. Tá assim, é o mesmo povo, a mesma língua, mas a diferença é muito grande. Coreia do Norte, décadas fechada. Coreia do Sul, uma potência capitalista, aberta. O custo da reunificação seria muito alto. O custo do Sul para o Norte, quem ia bancar essa disparidade? Imagina abrir a fronteira, a migração do Norte para o Sul. As pessoas querendo ir para o Sul. Estilo derrubada do Muro de Berlim, que durou muito menos. Então é basicamente isso. Eu não vejo essa expectativa por hora, tá bom? Mas é isso que acontece. O presidente agora está numa situação bem difícil mesmo, isolado e tudo mais, mas foi isso que aconteceu. Eu tentei ser breve, mas sempre que a gente fala sobre as Coreias, tem muita coisa interessante, tá? Para a gente, de alguma forma, falar. A Coreia do Sul voltou a se militarizar, a investir em armas, porque não se garante mais nessa defesa dos Estados Unidos. A China armada até os dentes, potência, se tornou uma potência. A Coreia do Norte com muito arsenal militar, pronto para uso, armas táticas, programa nuclear. A Coreia do Norte tem um programa nuclear. A Rússia ali, aliada da Coreia do Norte, e a Coreia do Sul decidiu se mexer e não esperar por uma defesa dos Estados Unidos que talvez nem chegasse. Um socorro que talvez não chegasse diante de uma guerra direta aí entre as duas Coreias. Então, um problema muito sério. Imposto na Coreia do Sul é muito questionável. Imposto, habitação, o medo da Coreia do Norte e muita coisa acontecendo. Ok? Tranquilo, turma? Alguma dúvida? Foi didático para vocês? Deu para entender direitinho? Resta alguma dúvida? Eu vou deixar esse vídeo salvo. Quem quiser entrar no meu grupo do WhatsApp, nesse grupo eu coloco as análises quase que diariamente. Assina lá, vale a pena, tá? Não tem Black Friday, a gente não faz porque já é tão barato, já dá tanto acesso que não precisa. É mais um ato de voluntariado, tá bom? Saúde para vocês. Uma quarta-feira extraordinária. Tô com o cabelo todo... Acabei de acordar. Quer dizer, não acabei de acordar não. Acordei há 2 horas, mas não organizei. Mas é isso. Tá num fuso aqui diferente. E é isso. Valeu. Beijo. Se cuidem. E bora-se embora. Coreia do Sul é industrializada. Coreia do Sul tem muitas indústrias fortíssimas. Muita coisa que a gente consome. Muita tecnologia própria. A Coreia do Sul começou produzindo bolsa, sapato, roupa. Hoje a Coreia do Sul produz tecnologia de ponta. Sim. É isso. É o tigre asiático da primeira geração. Valeu? Fui. Beijão pra vocês. Saúde.